Salve! Muito prazer, meu nome é Thierry. E eu sou o Gabriel. Nós somos da equipe Rataiada e nesse devlog nós vamos contar a história de como nós desenvolvemos o So Far Away. Lá em setembro de 2022, aconteceu a primeira edição da Ctrl Alt Jam. A Rataiada decidiu participar e então formamos uma equipe de 5 membros para desenvolver em 11 dias um jogo com base no tema Efeito Colateral. A Jam começou e foi uma correria danada. O maior desafio foi encontrar a ideia para o nosso jogo. Mas depois de muito bater a cabeça, a gente achou uma que a gente achou genial. Por que a gente não faz um jogo com base no efeito colateral mais comum do mundo? Comer e peidar. E foi aí que nasceu a nossa obra-prima, o So Far Away. Aí, olha, isso é legal, ó. Quando eu vou tentar andar, ele faz tipo, não pode ir pra cá. Exatamente. Olha a bundinha dele, gente. Não, essa bunda aí é rabo de academia, hein? Olha esse rabo, cara. Muito bom. Eu quero deixar nessa tela assim pra sempre. Ai, Deus do céu. Need a twofer. So here, let me waft it over to you. That is hilarious. This might be one of the most fun games I've played in a while, to be perfectly honest with you. Oh goodness, this is just wonderful. I want a full game and a full story with this man and his escapades. Quando a Game Jam chegou ao fim, nosso jogo acabou ganhando 2 prêmios por voto popular, e na semana de lançamento ele foi jogado por mais de 1000 pessoas. Com todo esse rebuliço que o So Far Away gerou, e vendo o potencial dele se tornar um produto excelente e original, nós decidimos transformá-lo em um jogo real oficial e lançá-lo na Steam. A gente só não sabia o montão de problema que enfrentaríamos a partir daí. Bom, para dar um pouco mais de contexto, nós temos que contar como foi a experiência de criar o So Far Away em apenas 11 dias. Desde o início a gente tinha em mente que queria fazer um jogo de comédia onde o protagonista come e peida. Com essa ideia definida, nós tivemos que encontrar um estilo de gameplay que sairia disso. Game Jams já são cheias de incertezas. Então, para trazer um pouco mais de segurança, nós buscamos um estilo de jogo que jogasse com as nossas forças e que fosse fácil de produzir. E por isso, decidimos fazer um puzzle Sokoban. O Sokoban, para quem não conhece, é um estilo de jogo onde o protagonista precisa empurrar caixas para resolver puzzles. No caso do So Far Away, essas caixas seriam os peidos que o protagonista solta ao comer. Então, ao mesmo tempo que o jogador come as comidas para passar as fases, ele peida e cria os obstáculos que o atrapalham. Depois de encontrar a gameplay, nós bolamos uma história para o jogo, que gira em torno do Linguini, um crítico culinário que tem um sério problema intestinal e é obrigado a comer todas as comidas apimentadas de um restaurante mexicano, o que gera consequências catastróficas. Outra questão que tínhamos que nos preocupar era como agradar os participantes da Jam, que eram nosso público-alvo e nossos juízes. O fato deles estarem na Game Jam já era uma garantia que eles jogariam o nosso jogo. Só que era muito importante que eles chegassem até o final. E jogar e zerar são duas coisas completamente diferentes. Joguei todos, zerei todos. Para tirar todos os obstáculos do caminho e reter os jogadores, nós fizemos uma campanha principal com poucos níveis e com dificuldade casual. Assim, os jogadores chegam até o final em uma média de 15 minutos e sem travar muito em nenhuma fase. Esse escopo pequeno também foi muito importante para produzirmos o So Far Away rápido. Com só 11 dias, era indispensável priorizar certas coisas e cortar outras. No geral, houveram 2 áreas que sofreram bastante com isso. A primeira delas foi a comédia, que apesar de ser tão essencial ao nosso design, foi a área que mais acabou sofrendo. Não me leve a mal, o nosso jogo era engraçado, mas ele só contava basicamente com uma piada, que se apoiava na graça natural do peido. E com o tempo isso fica sem graça, isso estava longe de ser o ideal. A gente percebeu esse problema e no meio da pressa bolamos uma solução provisória, que veio na forma de trocadilhos de peido na tela de derrota. Essa solução aumentou a diversidade do humor, mas de maneira artificial. Eu digo artificial porque ela estava tão retirada do contexto do jogo que não se encaixava com o design e muitas vezes mal era percebida pelos jogadores. Ah, não pode.
Agora que eu tô lendo aqui, que eu tinha esquecido de ver as mensagens. No fim, nossa comédia era como uma concha de retalhos. Ela não tinha estrutura e era muito repetitiva. A outra parte que sofreu bastante foi o funcionamento do jogo. Para resolver todos os bugs, nós programadores da equipe dedicamos muito tempo em criar e testar bastante todas as features essenciais do jogo. Tudo que não fosse central para o funcionamento do jogo foi deixado de lado, e nessa nós cortamos principalmente melhorias de qualidade de vida. Como resultado, nosso jogo ficou com uma usabilidade bem ruim, com uma movimentação travada, e a função Rewind foi completamente descartada, já que ela traria mais problemas do que benefícios. A pressa também afetou a arte do So Far Away, que desde o início já era uma tarefa bem complexa. Por exemplo, só o Linguini, nosso protagonista, possuía 3 idols diferentes, e nossa equipe só tinha um artista. Nós adotamos a mentalidade de soluções práticas ao invés de soluções ideais, e isso acabou gerando uma flutuação na qualidade dos sprites que é bem característica de jogos de Jam. Sabe, depois da Control Alt, nós olhamos para o So Far Away e para tudo que ele conquistou, e a gente chegou à conclusão que ele foi sim um excelente jogo para Game Jam, mas era inegável que ele tinha alguns problemas. Problemas que a gente precisava solucionar para chegar no melhor jogo possível que fosse digno de ser lançado na Steam. Agora, sabendo o que melhorar do So Far Away, só restava colocar a mão na massa. Para deixar as coisas claras, nós criamos 2 categorias de melhoria: as de produto e as de jogo. As melhorias de produto são as mudanças que vão encaixar o So Far Away no novo contexto do mercado profissional de jogos. As melhorias de jogo são as mudanças para aperfeiçoar o design original do So Far Away da Jam. No fim, essas categorias estão muito conectadas, porque um jogo bom é um bom produto. Mas pensando desse jeito, nós podemos priorizar e organizar a ordem dos fatores para fazer o redesign do So Far Away. Começando pelas melhorias de produto, a primeira coisa que a gente mudou foi o público-alvo. Nosso jogo só é bom se ele for bom para alguém. E agora, fora da Game Jam, nós tivemos que definir um novo nicho de jogadores que vão comprar e amar o So Far Away. O perfil ideal de jogadores que definimos são jogadores casuais, que gostam de puzzle games e jogam por passatempo. Para atrair esse público-alvo, o So Far Away precisa ser um jogo leve e com dificuldade casual. Além desse perfil ideal, há outros tipos de pessoas que comprariam nosso jogo. Estou falando de jogadores casuais interessados na comédia e jogadores veteranos interessados na proposta de puzzle diferenciada. Para agradar esses públicos respectivamente, nós decidimos aumentar a comédia do jogo e adicionar fases opcionais com uma maior dificuldade. Essas soluções foram escolhidas porque, além de satisfazer as vontades desses jogadores, elas não prejudicam a experiência principal. E assim nós aumentamos o alcance e o número de pessoas que vão gostar do So Far Away e aproveitá-lo por completo. A outra melhoria de produto é a usabilidade do jogo. Se nosso jogo fosse um carro, o Rewind seria tipo freio. O freio que por acaso decidimos cortar na Game Jam porque seria muito problemático de programar ele. Agora, fora da Jam e com o tempo sobrando, todo o polimento de qualidade de vida e as features que foram cortadas devem ser adicionados ao novo So Far Away. E assim ele se torna tão atraente e polido quanto os outros jogos de puzzle que já existem no mercado. As melhorias de jogo visam melhorar o design original que foi prejudicado pela pressa da Game Jam. E nenhum outro aspecto precisa mais disso do que a comédia. Uma piada repetitiva perde a graça muito rápido, e nossa intenção é fazer o So Far Away durar pelo menos 2 horas. É indispensável mudar o humor, aumentar a variedade e dar mais personalidade a ele, fugindo apenas da comédia por peido. Para expandir nossos repertórios, nós estudamos a ciência por trás da risada e dos gatilhos de riso que tornam uma piada engraçada. A principal lição que tiramos é que a comédia é feita de surpresas, a mesma matéria-prima usada para forjar bons puzzles. E misturando a surpresa da comédia com a revelação do puzzle, nós entregamos o melhor da experiência que o So Far Away tem a oferecer. A última melhoria de jogo era um tapa visual muito bem merecido. Agora, sem restrições de tempo e tamanho de equipe, nós chamamos uma nova artista para fazer os cenários
e com calma o visual do So Far Away foi melhorando e a aparência de Game Jam foi deixada para trás. Esses meses que vivemos como game devs produzindo So Far Away nos ensinou uma grande lição, que gostaríamos de compartilhar com vocês. De certo modo, por algum motivo, a gente sempre sentiu e agiu como se fosse necessário estar em uma grande empresa para realizar o nosso sonho de trabalhar com jogos. Só que a verdade que a gente aprendeu é que o sonho nunca foi sobre grandes empresas, mas sempre foi sobre fazer bons jogos. Então, não perca tempo esperando você ser mais experiente ou ser contratado para viver o seu sonho. Viva o sonho agora! Porque depois de 2 anos nos esforçando para alcançar o nosso sonho, a gente só decidiu parar e simplesmente vivê-lo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse ainda é o início da nossa jornada e ainda há muito que nós queremos contar para você. Mas por enquanto é isso. Então até breve.